Já estou aqui, pessoal, dentro do aplicativo Ibis Paint e estou com um projeto aqui 1080 por 1350. Então eu vou te ensinar a criar uma manipulação de forma descomplicada e agora eu vou importar uma imagem. Peguei aqui, pessoal, a imagem dessa batata, que é uma batata de maionese temperada, ok? Então é basicamente esse o produto que a gente vai trabalhar. Lembrando que toda essa técnica que eu vou te passar, você pode aplicar em qualquer criativo aí, entendeu? Então vamos lá. Vou diminuir um pouco aqui, ó. Diminui. Vou deixar aqui porque já está no tamanho ideal. Então eu vou confirmar. Clique em cancelar. Qualquer coisa a gente pode ajustar o posicionamento dessa batata, entendeu, pessoal? Então basicamente eu vou deixar por enquanto ela aqui. Agora a gente vai clicar na camada e aqui, pessoal, vai ter uma nova layer abaixo. Caso a sua não tiver, você clica no mais, adicionar layer e aí vai criar. Como eu já tenho, eu vou excluir essa nova. Nessa daqui eu vou aplicar uma cor de fundo. Então para a gente pegar essa cor de fundo, a gente tem que observar o nosso produto, entendeu? Aqui tem duas opções de cores, tanto o verde como esse meio amarelado. Então eu vou querer usar esse meio amarelado. O que é que eu faço? Desço aqui e procuro por conta-gotas. E aí clico aqui nessa corzinha. Clicou nessa cor, vem aqui acima, ó, pincel, caneta de feltron dura, forma. A gente pode deixar aerografo normal mesmo, entendeu? Aqui, ó. Definição é basicamente essa aqui, que é a espessura máxima. Show de bola. Fez isso, transparência 100%, tamanho, vou aumentar aqui. E aí a gente faz esse movimento aqui com o dedo de preenchimento. Então a gente clica na camada, clica no mais em adicionar nova layer. A gente tem que entender que essa camada vazia tem que estar abaixo da batata, entendeu? Então a gente deixa ela aqui abaixo da batata. O modo de mesclagem, pessoal, a gente deixa em adicionar ou subexposição linear. Corre deixar no adicionar, que fica bem bacana. Então deixa no adicionar, clico aqui na cor e aí eu vou clicar nessa seta aqui e vou deixar um pouco mais esbranquiçado. Você pode pegar essa paleta aqui, que é a paleta da luz, né, que eu estou utilizando aqui. Então vou clicar em OK, clico na tela, pincel, vou utilizar o mesmo, caneta de feltron dura, forma aerografo. E é basicamente isso, pessoal. Tem muito que falar nessa questão do pincel. A questão da transparência, a gente vai ter que diminuir um pouco. Então eu vou deixar aqui no 20. E aí a gente vai testar para ver se vai estar bacana, ó. Dá um toque, olha que a gente já criou uma luz, ó, antes e depois. Show de bola. Pode diminuir um pouco e dar alguns toques mais próximos, ó. Aqui como é que tá ficando. Lembrando, pessoal, tem que tomar cuidado para não estourar tanto essas luzes. Então vou aumentar o pincel, vou dar outro clique aqui, ó. E dei outro clique. E aqui a gente já consegue criar uma iluminação interessante, ó. Na camada dessa luz aqui, você clica em FX filtro, borrão, aqui ó, parte de borrão, borrão gaussiano, né? E aí a gente deixa 50% aqui, ó, essa questão, e confirma para dar uma espalhada nessa luz. Podemos vir acima de tudo aqui e vir em adicionar nova layer. Agora, pessoal, no pincel a mesma configuração, né? Caneta de feltron, forma aerografo, tranquilo. A cor, a gente vai pegar um tom totalmente escuro, um preto, e aí a gente vai passar aqui, ó, entendeu? Só que a transparência tem que estar 100%. Então você passa aqui e vai ficar dessa forma. Agora a gente vai pegar a borracha, vamos aumentar aqui o tamanho, transparência, diminuir aqui deixando basicamente aqui no 11. Configuração da borracha, caneta de feltron macia, forma aerografo, definição nessa configuração. Dou um toque na tela e aí, pessoal, o pincel bem grande aqui, a gente vai dando vários toques aqui, ó. Vai diminuindo um pouco aqui a opacidade
para fazer meio que essa vinheta aqui. Só que a gente vai aplicar um modo de mesclagem nessa camada, que pode ser ela sobrepor. Pode diminuir um pouco a opacidade e vai causar essa impressão aqui bem interessante no nosso layout. Se a gente quiser deixar por cima, a gente deixa, se não, a gente desce. Vou deixar aqui por cima porque fica bem interessante também a batata, porque dá um contraste bem legal. Podemos criar umas luzes de contato na batata, então vou vir em adicionar nova layer acima da batata aqui, ó. Aplica o modo cortando. Quando você aplica esse modo, pessoal, você basicamente só vai preencher essa parte da batata, não vai vazar. Pego aqui o pincel e vou te mostrar aqui um exemplo, ó. Só que aqui o pincel tá grande demais, né? Deixa eu diminuir aqui, ó. Só vai pegar na batata. E isso vai ser bom para a gente criar toda a iluminação. Então a gente vai clicar aqui na cor. Vamos pegar essa corzinha aqui, ó, esbranquiçada. O pincel vai ser o mesmo. Forma aerográfico, definição, essa configuração. Regula aqui um pouco a questão da transparência, tamanho. E na camada você vai aplicar o modo de mesclagem a adicionar, porque vai ficar muito interessante essa luz. Aplicou adicionar e aí você vai dar um zoom. Aí aqui, pessoal, a gente vai dando alguns cliques, ó. Você nota, se você aplicar muito, vai ficar muito forte. Então isso estraga demais com o seu criativo. Então vai com calma, vai aplicando aí de uma forma que fique legal. Então vou te mostrar aqui da forma que eu vou aplicar e aí você pode até seguir a base. Então vou deixar aqui no 10 a transparência, pode diminuir o pincel, ó, que ficou forte ainda. Então a gente volta, porque é isso mesmo. Pronto, pessoal, aqui eu já apliquei essa questão da iluminação de forma bem suave, ó. Olha aqui, bem de boa. Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, é clicar na camada, adicionar nova layer. Vou aplicar o cortando também, só que abaixo dessa luz que a gente criou. Então aqui tem dois efeitos cortando, o da luz acima e essa nova que a gente criou. Essa nova que a gente criou, a gente vai pegar aqui o pincel, né, nessa mesma configuração, pessoal, só para ficar ciente, né, o pincel que eu utilizo e as configurações. Clico aqui no dedinho, aqui acima, ó, clica nele, ativa aqui a ferramenta de desenho, o retângulo, e aí a gente aumenta aqui a opacidade, a cor, escolhe aqui um preto mesmo, e aqui a gente diminui um pouco a questão do tamanho, ó, entendeu? A gente vai aplicar uma sombra aqui, só que a gente, quanto mais a gente aumenta aqui, mais difuso fica, ó. Deixa eu aumentar mais para você entender. Calma. Só que se a gente aumentar demais, aí vai ficar muito grande também. Então a gente pode deixar mais ou menos aqui, ó. Fica difuso, entendeu? Essa questão. Então a gente aplica dessa forma aqui. Clica na camada FX. Aqui em borrão, você clica em borrão gaussiano. Lembrando que você tem que aplicar ele apenas na sombra, okay? Então vou aplicar umas 3 vezes aqui, ó. 3 não, 2 já é suficiente. E a gente trabalha na opacidade aqui, ó, pessoal. Deixa aqui no 20. Vai criar essa sombra aqui, ó, à frente. Entendeu? Para causar um pouco mais de realismo nesse layout. Então olha aqui como é que fica interessante essa questão dessa sombra aqui que a gente criou, e também bem suave, né? A gente não aplicou muito dela não. Podemos clicar aqui na camada e vamos duplicar essa batata. Clica aqui em adicionar camada especial, clonar layer. Você clica em clonar, você duplica, entendeu? E aqui a gente vai clicar em inverter layer na vertical. Clica aqui em mover layer e aí é o movimento Y para descer. Desce mais ou menos aqui assim, confirma. Fez isso, agora você pode trabalhar na transparência, ó, para criar essa impressão que está refletindo
no chão, né? Então fica interessante, eu gosto demais desse efeito. Pode deixar aqui no 11. E aí agora a gente tem que fazer o disfarce. Pega aqui a borracha, configuração da borracha, caneta de feltron, forma, aerografo, definição, essa configuração. Dá um toque na tela e a gente diminui um pouco o tamanho, a opacidade a gente aumenta um pouco, deixa aqui no 15 ou 16 para fazer um teste. A gente vai dar vários cliques aqui para assumir um pouquinho essa questão desse efeito de reflexo, né? Então olha aqui como é que fica bem legal mesmo essa questão. Uma coisa que a gente vai fazer agora é clicar no dedinho e vir aqui em desativar essa ferramenta de desenho. Desativa porque a gente não vai utilizar mais ela. Então desativa, vou clicar na camada e vou vir aqui, vou fazer o seguinte. Abaixo da batata a gente clica no mais de adicionar layer, pincel, caneta de feltron dura, forma, aerografo e a definição é essa aqui. Dou um toque na tela e aí eu vou dar um toque aqui, ó, para criar um ponto de sombra. Clico aqui em mover layer, clico aqui em forma de perspectiva, dou um toque na tela e aí a gente clica nesse ponto aqui, ó, para achatar. E aí esse ponto aqui para aumentar o lado, né? Esse aqui para achatar mais um pouco e a gente vai posicionando. Creio que aqui assim já está até interessante. Confirma. Clico aqui em mover layer de novo. Vou descer um pouco, vou clicar em movimento Y para descer um pouco de nada. Show de bola. Olha aqui como é que fica essa questão dessa sombra, né? Se a gente quiser, a gente pode vir FX filtro aqui em borrão gaussiano, né? Aquele efeito de desfoque. Pode deixar bem pouquinho aqui. Vou deixar aqui no 8. Na camada da batata a gente pode vir aqui, adicionar nova layer, aplica o efeito cortando. Aqui no pincel, pessoal, a mesma configuração. A gente vai diminuir aqui a opacidade, aumentar aqui o tamanho, não tanto, né? E a gente vai dar alguns toques aqui para criar essa sombra de proximidade aqui também, ó, para causar aquela sensação que tá no chão mesmo, né? Aplica aqui. Essa forma aqui já está interessante, a gente pode manter assim mesmo. E show de bola. Então aqui a gente já conseguiu criar essa questão dessa sombra também de contato com a outra, né? Agora, pessoal, vou pegar outra imagem da galeria. Peguei aqui, pessoal, essa imagenzinha aqui do maionese temperado, né? Eu achei essa imagem bem interessante e que vai casar muito com esse layout. Então vou deixar ela aqui bem menor, né? Nesse posicionamento aqui já está interessante. Posso confirmar, cancelar. E uma coisa que eu notei é que ficou passando aqui a questão da sombra. Então é um detalhe que você deve observar. Vou clicar na borracha, clico na camada e vou procurar essa sombra aqui. E ela está abaixo da batata. Clico nela e aqui com a borracha posso aumentar a opacidade, ó, remove, entendeu? Bem tranquilo. Agora a gente pode criar a sombra, pessoal, de contato aqui desse maionese temperado. Então vou clicar no pincel, adicionar nova layer, aumenta aqui a questão da transparência, tamanho do pincel, clica aqui, tá legal, dou um toque, dei um toque aqui, camada, lembrando que está abaixo do maionese temperado. Clica aqui em mover layer, forma de perspectiva, dou um toque na tela. E aí a gente vai achatar um pouco aqui, pessoal. Achata um pouco, vai ajustando aqui da melhor forma possível. A gente pode até deixar aqui e já ficou legal, show de bola. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente clica na camada, acima do maionese, a gente vem no mais, adiciona nova layer, cortando, e aí a gente vai criar a sombra, né, pessoal? Desse lado de cá, desse lado aqui, ó. Vou diminuir um pouco a transparência, aumentar um pouco o pincel, ou diminuir, vou aumentar um pouquinho de nada, né?
Vou dar alguns toques aqui, ó. Aqui também, os toques para dar um disfarce aqui. Deixa eu aplicar aqui, ó. Dessa forma. Bem suave, entendeu? Bem suave. Um detalhezinho aí de sombra. Então a gente confirma. Podemos vir acima de tudo adicionar uma nova layer. E aí a gente pode trabalhar com uma nova vinheta. Para dar um descanso visual nesse layout. Então a gente aumenta aqui. Deixa por enquanto aqui a opacidade em 20. O tamanho do pincel. Acho que aqui está interessante. E aí eu vou dar alguns toques, né? Uns toques assim, arrodeando. Pronto, pessoal. Após você fazer isso, você pode fazer o seguinte. Vem em FX Filtro. Você vai clicar na questão de borrão gaussiano. Dá um desfoque aqui no 100% aqui. 100 não, né? 50%. Confirma. Aplica nele de novo. Configuração e confirma de novo. Clica no xizinho e aí você criou essa vinheta de forma manual, mas que também fica legal. Olha aqui o antes e o depois. Tudo isso é para que nossos olhos foquem no produto e também nessa imagenzinha aqui, que é da maionese temperada. Uma coisa que eu achei muito forte aqui foi a questão dessa sombra aqui do maionese. Então vou diminuir um pouco, deixar aqui no 51. E é isso, ficou bem mais suave. Então essa daqui, pessoal, foi a nossa aula, ok? Uma aula bem bacana, bem simplificada. Então eu te aguardo nas próximas aulas.